Graças a Deus. Muito boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém. Deixa eu aproveitar esse mover dessa unção e te deixar em pé por mais 2 minutos apenas. Abra a sua Bíblia comigo. Hebreus, o capítulo de número 6. Aproveitar que você está glorificando assim para receber a palavra com fogo, amém? Capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 4 até o 11, exceto o 10, amém? Aleluia. Vamos pegar o mais forte de bateria aqui? Então vamos lá. Hebreus, amados. Quem está nas escolas, está pronto, né? Quem não está é nosso convidado. Olha que maravilha, que igreja linda. Logo, logo eu vou começar um culto de domingo de manhã aqui, viu, gente? Louvado seja Deus. Capítulo 6, versículo 4 diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, seja outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o abertamente à vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que a lavram e recebe a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós, e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. Versículo 11, e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo, até a completa certeza da esperança até o fim. Amém? Pai querido, Deus amado, continua falando conosco. Há uma unção tão forte neste altar, que esta unção permaneça e se multiplique, e a tua palavra rema alcance os nossos corações. Quero te louvar porque o Senhor tem renovado o nível de proteção sobre este lugar, que os teus anjos estejam acampados, que todo intento do mal seja cancelado, Pai, e toda força nefasta, nociva que se manifesta para travar os ouvidos, fechar a visão, impedir o entendimento, todos esses demônios sejam amarrados, amordaçados, lançados para o local determinado por Jesus Cristo. Demônios territoriais estejam amarrados a 500 metros deste lugar, e a tua palavra possa fluir, a tua graça possa ser derramada, de maneira, Senhor, que todo o teu propósito se cumpra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora sim, pode se assentar, louvando a Deus. Eu quis aproveitar a unção, você estar em pé. E agora, então, antes da gente começar, quero perguntar se alguém nos visita hoje, dá-nos um sinal assim. Quem estiver conosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Amém? Quem há algum tempo não vinha, estávamos com saudades, obrigada. E felizes por lhe ver. Glória a Deus, está conosco o nosso amado irmão Oséias, cheio de saúde, para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, viu, meu amado? Louvado seja Deus pelas orações atendidas. Temos o pastor Oséias e temos o irmão Oséias. Ó, que igreja abençoada. Não nos falta Oséias. Amém? Meus amados, o nosso tema nesta noite é interagindo ou correspondendo ao Espírito Santo. O Senhor tem chamado essa igreja para uma obra muito bonita, maravilhosa. E nós temos enfrentado batalhas, lutas por isso, mas o Senhor tem nos dado vitória e assim continuará sendo. Por isso nós não vamos parar, nós mergulhamos no oceano do Espírito Santo e nós vamos cada vez nos aprofundar. Amém, igreja? Amém? Cada vez mais nos aprofundar. Se a gente recapitular apenas 3 domingos, nós vamos nos lembrar de uma mensagem que vai se encaixando a outra. A primeira delas, a fome de Deus. Deus só vem onde existe um povo que tem fome da sua presença. Amém?
a segunda, semana passada, a essência dessa paixão. Qual é a essência dessa paixão? Como é que eu faço para ter essa fome no meu coração? E aí nós aprendemos com o nosso mestre Jesus, que ele cotidianamente, mais do que uma vez ao dia, se retirava para estar a sós com Deus, para se encher das coisas de cima. Sendo ele Deus, pastora, sim, mas enquanto estava na terra, ele era também Jesus homem. Não deixando de ser Jesus Deus, era Jesus homem. E por isso, se enchia das coisas de cima, nos dando esse exemplo. E eu tenho certeza, vocês que já estão separando esse tempo devocional, vocês que já estão separando esse tempo com a palavra, isso está fazendo muita diferença, porque essa igreja está se multiplicando de uma maneira maravilhosa. Amém? Isso é para a glória de Deus, queridos. E hoje, o Espírito Santo pega a nossa mãozinha assim, levanta sua mãozinha direita onde você está. Ele te pega pela mão direita. A gente não pode pegar um na mão do outro, mas o Espírito Santo, ele é o que cura. Ele pega na mão de todos. Ele nos pega pela mão direita e diz assim: vamos um pouco mais fundo no rio. Vamos um pouco mais fundo nesse oceano. O Espírito Santo nos diz o seguinte, amados: ele quer correspondência. Ele quer interação, igreja. E no texto que nós lemos, fica muito claro como é importante na vida do cristão a correspondência, a interação com o Espírito Santo. É um detalhe essencial, o principal de todos eles, que nos faz permanecer, que nos faz perseverar e que nos faz vencer. Então tem muito tesouro para te entregar, vamos começar depressa. O texto aqui no versículo 9, né? Nós começamos no 4, mas já quero destacar para você o que diz o versículo 9. Paulo está falando, o autor da carta aos Hebreus, há uma divergência entre essa autoria, então não vamos citar ninguém. O autor da carta aos Hebreus está dizendo que o Senhor espera de nós coisas melhores. Pastor, mas eu estou lendo aqui, ele fala: porém, amados, esperamos coisas melhores de vocês. Não é o autor não, querido. O autor está inspirado por Deus. Essa carta está aqui porque as suas mãos estão sendo usadas para trazer a expectativa de Deus quanto aos hebreus. E o Espírito Santo está falando com essa igreja hoje, porque essa expectativa de Deus não era só para os hebreus. Essa expectativa de Deus é para a nossa vida hoje. Deus espera de nós coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Você pode imaginar quais são as coisas que acompanham a salvação? Somente coisas tremendas, frutos do Espírito, dons do Espírito, saúde na alma, saúde no físico. Quando passamos, não é um mar de rosas essa caminhada, então quando nós passamos por momentos difíceis e atribulados, a vitória é uma das coisas que acompanha a salvação. Quando passamos por dificuldades, a manifestação da vitória é um dos frutos da salvação na nossa vida. E nada mais justo do que Deus ter expectativas sobre nós. Hoje, com a disseminação do evangelho humanista que centraliza o homem, é muito comum se falar das expectativas do homem em relação a Deus, não é? Eu pensei que o Senhor fosse fazer dessa maneira, eu pensei que o Senhor fosse atender ao meu caminho. Mas na verdade o Espírito Santo nos leva a algo mais profundo hoje. E ele vem nos dizer que Deus tem expectativa acerca das nossas vidas. E queridos, quando nós correspondemos a essas expectativas, tudo aquilo que nós esperamos de Deus torna-se muito pequeno, porque o Senhor vem e faz infinitamente mais do que tudo que podemos pensar, imaginar ou pedir. Então o nosso foco hoje é na expectativa de Deus. Deus tem todo o direito de esperar de nós algo, porque Ele investiu em nós. Ele investiu o melhor, Ele investiu Jesus, Ele investiu o Filho unigênito. E por que Ele fez este investimento? Por amor. E qual a expectativa em relação a esse investimento? Uma família multiplicada, meus amados. Ou qual é a promessa que o Senhor faz a Abraão? Farei de ti uma multidão. E através de você, Abraão, serão benditas todas as famílias. Ou seja,
O desejo de Deus de nos proporcionar o melhor, o desejo de Deus de nos ver correspondendo a Ele e também entregando a Ele sempre o nosso melhor. Mas o autor da carta, ele vai falar sobre isso, por quê? Porque ele está trazendo, queridos, uma exortação. Se você pegar o texto todo no seu contexto, você vai ver que aqui há um combate às apostasias. As apostasias as heresias estavam se proliferando naquele tempo como hoje, no final dos tempos. Então o autor está chamando os hebreus, ele está chamando, vamos dizer assim, aquela igreja, a atenção e a consciência, porque o ensino das falsas doutrinas estava se arraigando entre eles e levando muitos à queda. Então ele vem e diz, olha, o Senhor tem uma expectativa sobre nós. E quando falamos dessa expectativa, eu me lembro que Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, que na visão de Deus nós devemos caminhar de glória em glória, rumo a nos tornarmos varoa, perfeitos diante de Deus. Pastor, a perfeição, ela é impossível aqui na terra. Sim, Deus está falando até o limite daquilo que nós podemos alcançar. Ele está falando em perfeição para que todo dia você acorde e se levante motivado a estar mais próximo dele do que no dia de ontem. Quando eu falo em expectativa de Deus, eu me lembro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que fala para nós sobre o maior projeto de Deus. Nós estamos chegando ao fim do ano, logo nós vamos falar dos nossos projetos para com Deus, mas Deus tem um projeto para conosco. Em Romanos 8, 29 está revelado esse projeto. Sabe qual é o projeto de Deus? Te fazer perfeito à imagem e semelhança do que Jesus Cristo é. Então essa expectativa do Senhor, o texto prossegue e vai nos dizer que ali no versículo 6, o texto vai nos dizer que muitos não conseguem sequer completar a caminhada. Então, o autor da carta está chamando esta igreja para falar que Deus tem expectativa do melhor para eles, mas que as coisas não estão caminhando muito dessa maneira. Muitos não estavam conseguindo nem mesmo completar a caminhada da fé. O que estava acontecendo com esse povo, pastora? Quando eu entro no contexto, eu percebo que muitos estavam se desviando, muitos estavam caindo da fé, outros estavam deixando a mornidão tomar conta do seu coração. Ou seja, acomodaram-se, é dessa maneira, é assim mesmo e assim tá bom. Eu fico feliz, irmãos, em ver o que Deus está fazendo, a correspondência do Espírito Santo conosco. Deus tem falado essas coisas ao meu coração, Deus tem trazido experiências novas na minha vida, e ao mesmo tempo, sem que a gente se encontre, sem que a gente compartilhe, o ministério de louvor está vivendo a mesma coisa. Sabe essa adoração, esse fogo, essa graça que acompanha, é no momento da adoração, é no momento da palavra, é no momento da oração, é um mover genuíno do Espírito Santo no coração dessa liderança, irmãos. E glória a Deus por isso. Porque a igreja que deixa a mornidão entrar, ela fica apática, ela fica letárgica. O membro não sente nenhuma diferença entre vir ao culto ou não vir, não só membro, às vezes até líder. Não sente diferença nenhuma, não sente necessidade nem fome de Deus. Isso estava acontecendo com esse povo. Agora, o que é mais impressionante nesse texto é você observar as vitaminas celestiais que esse povo provou. Porque às vezes a gente fala assim, não, aquela pessoa desviou porque não aprendeu a palavra direito. O outro caiu porque ninguém acompanhou, não tinha ninguém discipulando ele. O outro foi que ele não mergulhou, né? Ele era muito suave. Agora, veja aqui nesse texto. Aí sim o início da nossa leitura diz assim, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados. Eu vou mostrar para vocês 6 vitaminas celestiais que esse povo recebeu. Primeira vitamina, eles foram iluminados. E quando o texto diz que eles foram iluminados, eu entendo que eles receberam a palavra de Deus, porque Davi escreve assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então não era um povo sem palavra. Mas o texto continua e diz assim, eles também provaram o dom celestial. Então eles provaram dons espirituais. Eles provaram uma atmosfera da presença de Deus. Eles provaram uma atmosfera da unção de Deus. E às vezes até
isso daria uma outra mensagem, né? Porque a presença é diferente da unção. A pessoa fica viciada só na unção e ela não busca a presença. Um dia a gente prega isso aqui. Agora, o texto vai dizer mais. Receberam a palavra, provaram o dom celestial. O que mais, pastora? Terceira vitamina, eles se fizeram participantes do Espírito Santo. Ou seja, em algum momento, eles receberam o toque do Espírito Santo na vida deles. O que mais, pastora? A Bíblia diz que eles provaram a boa palavra de Deus. Opa, isso não é a mesma coisa que o início? Não, quando são iluminados, recebem a palavra. Quando provam, porque aqui no texto, irmãos, o provar, tanto provar o dom celestial, quanto provar a boa palavra, na raiz etimológica, no texto original, quer dizer saborear. É provar do português mesmo, é sentir o gosto. É conhecer pelo paladar. Ou seja, eles foram tocados. Eles provaram da boa palavra. O que é isso? Eles aplicaram em algum momento a palavra. Eles viram fruto em algum momento da palavra. Eles tiveram essa experiência na vida deles. Aí a quinta vitamina, de novo, eles provaram dos poderes do mundo futuro. Ou seja, queridos, eles tiveram toque no reino. Os poderes do mundo vindouro é o reino na sua plenitude. Eles tiveram experiências que não foram rasas. E a sexta vitamina, pastora, um dia eles foram renovados para o arrependimento. E aí está. Eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Esse povo viveu tudo isso, pastora. E eles conseguiram cair. Porque há teólogos que entendem esse texto como um alerta, mas há outros que entendem o texto na prática, uma chamada mesmo. E eu vejo mais por esse lado, por isso eu estou trazendo, o Espírito Santo me deu mais neste conteúdo, por isso eu estou trazendo assim para você. Eles caíram porque a nossa leitura se iniciou dizendo que é impossível, aqueles que provaram tudo isso que eu te disse, versículo 6, se eles caírem, com tudo isso, com 6 vitaminas dos céus, eles caíram, pastora, eles caíram. E aí eu vejo aquele cuidado de Paulo quando diz assim, olha, você que está em pé, cuida para não? Como é que eu cuido para não cair, pastor? Aí está a questão, queridos. Se é possível que alguém que provou das 6 vitaminas tenha caído, o que é que falta para este povo? O que é que faltava a esse povo? Fala comigo, a 7ª vitamina. Fala com voz de pregador, parece que tem 3 aqui. A 7ª vitamina, isso. E sabe, amados, o número 7 é o número da completude, da plenitude, né? A 7ª vitamina é a cereja do bolo que faz a diferença. Não cereja do bolo porque seja dispensável, é porque sem ela perde a cor, perde a graça e é possível até que caia. Qual seja, pastora, qual é essa 7ª vitamina? E aí o texto vai revelar para nós que a 7ª vitamina é a amizade com o Espírito Santo de Deus, meus queridos. Ele é uma pessoa real, que está aqui comigo, ali com o pastor, está lá com a Nina, está com a Antônia, com a Thaisa no teclado, com o Mateus aqui no violão, com cada um de vocês, porque Ele é onipresente, Ele está relacionando, Ele está operando, Ele está falando através dessa palavra com você, nesse momento, e a coisa mais linda do mundo é poder te dizer, tudo o que Ele quer é ser seu amigo. É ser seu amigo. Pode glorificar a Ele, pode louvar a Ele. Pastora, como é que você fala que é essa 7ª vitamina? Como é que você prova isso? Você inventou? Você deduziu? Não, queridos. Basta seguir a leitura do texto. O autor vai falar, aqueles que recebem as 6 vitaminas,
se caírem de novo, é impossível serem renovados novamente para o arrependimento. Estão crucificando de novo o Filho de Deus. E versículo 7, porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela. Quando ele fala desta chuva, é a chuva serôdia, é o Espírito Santo que vem sobre a terra seca, é o Espírito Santo que vem sobre a igreja que tem fome de Deus, é o Espírito Santo que toca, e como água ele vem saciar a sede da igreja que é sedenta por Deus. Ele vai falar que essa terra que absorve a água, ela produz erva útil, e ela provê para aqueles que a lavraram. Olha o relacionamento de Deus com a igreja. Nós iniciamos dizendo que Deus tem expectativas sobre nós, e que de nós Deus escolhe coisas piores, igreja. Está acordado, glória a Deus. Falei duas coisas erradas aí, ó. Deus escolhe coisas piores. Não, de nós Deus espera coisas melhores. Assim nós iniciamos. E agora o autor vai falar que muito embora essas pessoas tenham recebido a palavra, tenham provado em algum momento do Espírito Santo, tenham sido movidas pela unção em algum momento, tenham profetizado em algum momento, tenham pregado em algum momento, elas podem cair se o Espírito Santo não estiver ali nutrindo uma amizade com elas. Sabe o que eu aprendo? Que a amizade com o Espírito Santo, ela é fundamental para a vida cristã, para a nossa permanência, para a nossa constância e para a nossa perseverança e avanço. A amizade do Espírito Santo é fundamental. E o autor vai falar, queridos, no versículo 8, que existe uma terra que não retém a água. Essa terra, ela produz espinhos e abrolhos, e ela é rejeitada, ela fica próxima da maldição. E aqui eu entendo o seguinte: quando o Senhor usou Joel para dizer lá, Joel 2, 28, 25, e há de ser que no final dos tempos, que há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda carne, e todos os servos, as servas, os velhos terão visões, os jovens profetizarão. Quando Deus usou o profeta para dizer isso, ele estava falando desse momento, do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Agora, o receber e reter essa água, o dizer: Senhor, que maravilha de evangelho, glória a Deus, Espírito Santo, venha ser meu amigo. Isso depende da terra. Porque Deus não disse assim: vou regar essa terra aqui e aquela outra lá não rego. Ao contrário, irmãos, quando a gente fala da chuva física, a Bíblia nos diz que Deus dá chuva e sol tanto ao justo quanto ao ímpio. Se o Senhor dá chuva e sol ao justo e ao ímpio, Ele negaria o Espírito Santo aos seus filhos? E aí voltamos àquele texto, onde nós aprendemos que se você, pai, o seu filho lhe pedir um pão, você não lhe dá uma pedra. Se ele lhe pedir um peixe, você não lhe dá uma cobra. E este texto é usado para fazer essa pergunta: o Deus de toda bondade, o Pai de todo amor, negaria o Espírito Santo a algum dos seus filhos? Não, Ele não negaria. Então nós não temos nem como dizer: olha, coitadinho, aquele ali, ele caiu, porque ele não foi regado. Não, queridos. Por isso o Senhor usou Joel para dizer exatamente isso: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Servo, servas, porque os servos eram desprezados, discriminados naquela época. Então o Senhor fala de jovens, fala de velhos, e Ele vai até o campo, servos e servas, para dizer: ninguém ficará de fora. Se a terra quiser a água vai descer, a água vai regar, a água vai encher, a água vai sustentar. João 7, Jesus diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba da água da vida. João capítulo 4, ele diz para a samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me água, você beberia da água que eu lhe dou. E ela bebeu, irmãos, imediatamente tornou-se uma missionária, foi até os povoados de Samaria, anunciou o mestre. Daqui a pouco estavam lá as pessoas buscando Jesus, e a Bíblia diz que Jesus passou dias ali ensinando, naquela aldeia, naquele povoado. Então a chuva é dada a todos. Efetivamente, pastor, o que é essa chuva? Esse momento que eu vivi aqui agora foi tão gostoso, ai, tão maravilhoso, vamos fazer de novo?
Esse é o momento de testificar do amigo que está aqui. Esse momento é maravilhoso mesmo. Mas a amizade é aquela coisa cotidiana. E aí eu volto à mensagem do domingo passado. Lembra quando nós dissemos? Jesus se retirava para os desertos, para buscar as coisas de cima, para ficar a sós e se encher das coisas de cima. O seu devocional, os seus momentos de oração. Quem é que está ali relacionando-se com você? É o Espírito Santo de Deus. No seu dia a dia, nas suas decisões, quando você diz assim, Espírito Santo, o que eu decido aqui, o que eu faço? Daqui a pouco vem uma luz na sua mente, o seu coração se inclina para algo. E às vezes é o contrário do que a sua alma queria, mas está inclinando para o outro lado. Você sabe, é o Espírito Santo de Deus, não vai me deixar fazer bobagem. Ele está inclinando, eu ia fazer uma grande bobagem, mas Ele está mudando meus pensamentos, minhas convicções. Essa amizade, queridos, ela acontece nesse dia a dia. Agora é necessário querer, é necessário desejar, como a mensagem de 2 domingos atrás, essa fome e essa sede é o desejo por essa amizade. Porque a Bíblia diz que existem aqueles que resistem ao Espírito Santo. E aí eu identifico essa terra aqui do versículo 8 de Hebreus capítulo 6. São aqueles que resistem ao Espírito Santo, é a terra que não retém a água. E aí Atos 7:51 vai nos mostrar um perfil dessas pessoas. São homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais resistiram. Então perceba, gerações que resistiram. E aqui em Atos, a menção é feita àquele povo que morre no deserto. Coração duro, Deus falando, Deus trabalhando, Deus concedendo ali os milagres ali, a água. Se eles precisavam ver, né, eram como Tomé, só acredito no que vejo. Deus dava água, vinha a carne, o codorniz, vinha o maná da manhã e o coração deles continuava duro, inclinados à murmuração. Homens de dura cerviz. Queridos, pessoas que não se rasgam, que não se quebrantam, que não se abrem, não podem conhecer essa amizade. E eu vejo a generosidade, o amor de Deus grandiosíssimo aqui quando nós estamos adorando. Eu já ouvi os testemunhos das crianças aqui, da Lívia e do Felipe, mas durante o louvor o Felipe pulando aqui na unção do Espírito, glorificando a Deus, a Lívia também. Eu olhava para a igreja, os adultos também. O que é que Deus faz na vida de uma criança? Que coisa linda. Então não tem como dizer, o Espírito Santo quer requisitos, o Espírito Santo quer um intelecto, ele quer uma condição intelectual. Não, querido, um coração puro de uma criança, ele toca, ele move. A família que me contou que o Felipe foi batizado com o Espírito Santo, na célula, sendo movido por Deus. Mover de Deus acontecendo na vida das crianças. Ei, você que é adulto, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, meu irmão. Louve a Deus. A pureza da criança. A gente anuncia batismo, precisa voltar a fazer batismo. O Nicolas fica atrás da gente, quer batizar. Outro dia eu conversando com o Michel, ele pulava para eu enxergar. Tia Karina, eu quero batizar, né? E aí você pode batizar, meu amado. Olha só, esse mover é do Espírito Santo. Não é que a criança está com calor, não é que ela quer nadar. O Eduardo, eu troquei o nome do Felipe, mas o Felipe também, é tudo fogo puro, né? O Eduardo está pulando aqui na frente hoje, né? E foi batizado com o Espírito Santo numa das nossas orações aqui, depois na célula foi movido. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer regar. Ele quer regar, e essa amizade, ela é essencial, querido, para que você possa caminhar em passos firmes na presença de Deus. É excelente, você precisa da iluminação da palavra todos os dias, uma coisa não dispensa a outra. Mas você percebe pelo texto que não adianta você se encher de tudo aquilo que você acha mais bonito e escolher e deixar de lado. Não, essa parte do Espírito Santo é mais difícil porque tem que orar, pastora, não. É tão gostosa quanto as outras partes, quanto as outras coisas, amados. A Bíblia nos mostra que a missão do Espírito Santo é desenvolver amizade. Você quer ver uma coisa? Observa a bênção apostólica, 1 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja
com todos vós. Você recebe isso todo final de culto. Perceba que aqui nós temos especificado, amados, a característica e a missão de cada pessoa. Toda a Trindade tem características e tem missão. Perceba a graça do Filho, a graça de Jesus, porque Ele foi nos dado por um favor imerecido. Nós não merecíamos e recebemos. Jesus é símbolo da graça porque Ele veio para o mundo. O Espírito Santo veio para a igreja, como eu já lhe expliquei. Mas Jesus veio para o mundo. Então Ele chama a todos os pecadores, a todos. Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A graça. Ele não faz acepção, ele não, num primeiro momento ele não julga, ele não veio para julgar. Vem a mim você não, aquele ali vem, o outro não. Ele diz: vinde a mim todos. O símbolo da graça, a grande marca do Pai, o amor do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que nos deu o seu Filho único. A graça do Filho está em João 1,14, unigênito do Pai, cheio de graça e de bondade. O amor do Pai em João 3,16. E é muito lindo de se ver que no texto original da bênção apostólica, a gente sempre, em todas as traduções, nós temos assim: a graça do Filho, o amor do Pai, a comunhão do Espírito. Mas em algumas traduções mais aprofundadas você vai encontrar, e eu costumo dar a bênção apostólica assim. Alguém pode até pensar: pastor, esqueceu, errou no último. Não errei não. Lá na raiz etimológica é assim: a graça do Filho, o amor do Pai e a profunda amizade do Espírito Santo. Comunhão aqui significa profunda amizade. Quando você recebe a bênção apostólica, você está recebendo a profecia da profunda amizade do Espírito Santo na sua vida. Uma amizade que é perfeita, amados. Jesus disse assim, naquele dia, em João 14:20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Ó, que ciclo perfeito. Jesus no Pai, nós estamos em Jesus. Quem testifica isso? O Espírito Santo de Deus. Jesus no Pai, nós estamos em Jesus e Ele está em nós através da pessoa bendita do Espírito Santo. Aí eu quero dizer para você: quem é que pode te fazer cair? Quem é que pode te fazer desviar da fé? Quem é que pode te botar lá no banho-maria da mornidão? O diabo, os demônios? De jeito nenhum. Se a profunda comunhão do Espírito Santo, a amizade estiver na sua vida, o ciclo de Deus vai se aperfeiçoar todos os dias. É quando eu digo amizade, amizade de verdade. Conta para Ele o que você não conta para ninguém. Desabafa com Ele o que você não desabafa com ninguém. Coloca no colo dele aquilo que você não apresenta para ninguém. Mas entrega a Ele também a tua adoração, o teu louvor, a tua alegria por essa amizade. Entenda que Ele é uma pessoa. Há um livro que trata essa questão, não cheguei a ler, estou procurando para ler, que fala: o Deus esquecido. Não que Ele seja um Deus em separado, não é isso. O autor quer chamar a atenção. E atrás, quando você lê ali um resumo desse livro, o autor diz assim, esqueci o nome do autor, depois eu dou para vocês, o sobrenome é Chan. O autor diz assim: se eu fosse Satanás e quisesse atacar uma igreja, o ponto crucial para mim seria impedir que os membros desta igreja conhecessem profundamente o Espírito Santo. Por quê? Porque se você conhecer, se você tivê-lo como amigo, querido, o diabo perdeu para sempre a sua vida. Não vai cair, não vai desviar, porque ele vai te aconselhar, ele vai te guiar, ele vai te conduzir. Então, amados, nós estamos debaixo desta promessa. O Espírito derramado sobre toda a terra que quiser receber dessa água. Isso nos foi dado através do sacrifício de Jesus. Quando houve a remissão dos pecados, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida de todo aquele. Foi e é derramado sobre a vida de todo aquele que recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aqui eu te relembro,
Por que a gente diz, Jesus veio para o mundo, ele chama a todos. O Espírito Santo veio para a igreja. Porque lá em João 14:30, Jesus ensina isso. Eu irei para o Pai e virá para vocês o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vê. Mas vocês o conhecem, porque vocês o veem. O que Jesus está dizendo? Vocês, através da minha vida, já aprenderam a fazer amizade com o Espírito Santo. Ele não está relegando o mundo, discriminando o mundo. É que o mundo ainda está aquela madeira rústica que não foi trabalhada, que não foi torneada. Então Jesus é como o lenhador que vai lá e pega toda essa madeira rústica. E quando essa madeira aceita ser trabalhada, quem vem operar a transformação é o amigo Espírito Santo que vem para se apresentar. Por isso, quando alguém recebe Jesus no altar, eu digo assim: abre o seu coração, porque a partir de hoje o Espírito Santo vai se revelar profundamente para você em sua vida. A interação com o Espírito Santo é fundamental, meus amados. A mensagem trata disso, a correspondência. E aqui está um ponto de grande dificuldade do ser humano: corresponder ou agir, interagir com o Espírito Santo. Na grande maioria das vezes, as pessoas, por não conhecê-lo, acabam por ignorá-lo. Ele está ali ao lado, pronto a ajudar, pronto a ouvir. Alguns resistem, outros ignoram. Veja você, Isaías no capítulo 63 e versículo 10, o texto diz assim: mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Você pode, de repente, por um momento, entristecer o Espírito Santo. Você pode, por algum tempo, entristecer, ou você pode permanentemente contristá-lo. Isso é muito triste. A palavra contristar no hebraico significa ferir, magoar, fazer doer. Os hebreus, queridos, com aquela murmuração constante, eles entristeceram o Espírito Santo permanentemente. Para quem duvida e fala: pastora, você está falando muito do Espírito Santo, preste atenção aqui nos textos e no que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Daqui a pouco o que o próprio Jesus falou sobre ele. Os hebreus contristaram permanentemente. Por quê? Se você ler o texto de Êxodo, você vai ver quantas vezes Deus deu chance a eles. Quantas vezes Deus fez, quantas vezes Deus falou. Quanto Deus falou com eles através de Moisés. Quem já leu Êxodo? Foi muito ou foi pouco? Foi muito, não foi? Até chegar ao capítulo lá 33, que o Senhor fala: olha, para não tomar uma medida drástica, Moisés, eu mando o anjo da unção, eu mando o anjo do poder. Ele vai na frente de vocês e vai fazer o que eu falei. Ele vai destruir os heveus, os jebuseus, todos os eus que vocês encontrarem pela frente. Só não destruiu o eu dos hebreus, porque esse é só você mesmo que pode destruir. Não tem anjo que vai entrar aí para destruir o eu, né? Aí Moisés, que era apaixonado e faminto pela presença de Deus, fala: nada disso, Senhor, eu não estou interessado na terra, nem no poder e nem nada disso o Senhor falou. Eu estou interessado na sua presença. Se o Senhor não for com a gente, não nos faça sair daqui. E aí Deus vai subir com eles por causa de Moisés. Mas mesmo assim, eles vão continuar contristando até um ponto que o Senhor falou: essa geração precisa morrer no deserto. Sabe por quê? Lembra o início da pregação? Deus espera de nós e geração por geração, uma geração inteira só ofereceu o pior. Isso não foi uma novidade através dos hebreus. Lembra de Gênesis? O capítulo 6, versículo 3. A Bíblia diz assim: o Senhor olha para a terra e diz assim: o meu espírito não habitará para sempre com o homem, porque o homem é carne. Sabe o que Deus está dizendo? O meu espírito está tentando interagir, ele está tentando interagir, mas ninguém corresponde, então ele não vai ficar presente mais. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele se afasta, ele se retrai. E olha, irmão, se a gente não tiver com fome da presença de Deus, a gente não percebe, porque a unção fica. É complexo entender isso, né? A unção fica. Você quer um exemplo para você entender bem? Sansão, ele começa a fazer uma série de desobediências, não é assim? Mas ele ainda carrega portões, ele ainda arrebenta as correntes, ele ainda tem aquela força. Ele está ali,
junto com Dalila, entregando, vendo que Dalila está enganando, mentindo. Ah, Sansão, como é que faz para interromper a sua força? Ah, me amarra com corda tal. Ele acordava amarrado. Um monte de filisteu lá, a unção estava com ele, arrebentava tudo, batia em todo mundo. Aí a Bíblia fala que Sansão não percebe que a presença do Senhor havia saído dele. A unção ficou, mas não tinha presença. E quando o amigo conselheiro sai, você faz besteira e perde a unção. Porque logo que o Senhor se afasta, ele fala para Dalila: corta meu cabelo, quebra o voto. A força não estava no cabelo, a força estava no voto. Ele era um nazireu. Um nazireu não cortava o cabelo, não tocava em mortos, não bebia o fruto da vide. Quando quebrou o voto, a força se foi. Então perceba uma coisa, irmãos. Quando ele se afasta, ele é tão gentil e educado que a gente não percebe. Se tiver muito carnudo, não percebe. Não, eu estou fazendo as coisas ainda, está dando tudo certo, Deus está comigo, está nada. Tem que prestar muita atenção nisso. E aí uma coisa muito interessante ainda em Gênesis 6:3, que a partir deste momento, se você ler o capítulo 5 ali, você vai ver a idade dos homens, né? Por exemplo, Adão viveu 930 anos, sem falar do Matusalém. Mas aqui, quando o Espírito Santo ele vai ser retirado, o dilúvio virá e a vida, o tempo de vida do homem cai para 120 anos. Quando esse amigo sai, a vida se encurta também, meus irmãos. E aí o homem passa a viver menos. Por quê? Contristou, entristeceu. E por que será que o Espírito Santo, quando ele é ignorado, ele fica tão triste? Ou quando ele é resistido, ele fica tão triste, pastora? Porque veja só, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Eu li com você domingo, mas aqui é um outro contexto. Nos ajuda a entender isso. Está escrito assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então perceba uma coisa, amados. A expressão adúltero ou adultério, ela é utilizada para um relacionamento conjugal, certo? Para um relacionamento de sentimento, seja o noivado, seja o namoro ou o casamento. Quando você ouve adultério, você fala, alguém traiu alguém, não é assim? Por que Tiago está usando esta expressão? Porque aqui ainda nesse capítulo 4, Tiago vai dizer assim: vocês não sabem que o Espírito Santo anseia por vocês como quem tem ciúmes? Olha lá, outra expressão que às vezes você ouve em relação a amigos, a conhecidos, a familiares, mas que é muito comum num relacionamento sentimental, conjugal. E por que Tiago está usando essas expressões, amados? Porque Deus, o Espírito Santo, ele está aqui para preparar uma noiva para Jesus. Jesus é o noivo, lembra-se disso? Jesus é o noivo. E o Espírito Santo, ele está trabalhando, ele está adornando a noiva, porque no momento do casamento, quando o noivo vem nos ares e ele chama, a noiva tem que subir sem mácula, sem ruga, linda e preparada para encontrar com seu Senhor. Isso não está longe de acontecer, está muito perto, irmãos. Diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então veja, o Tiago, ele compara aqui o relacionamento da igreja com Jesus com um romance. E quem faz acontecer este relacionamento é o Espírito Santo através dessa amizade. Quando ele diz adúlteros, adúlteras, ele está dizendo, ele está chamando aquela noiva, que o seu noivo está aqui, mas ela vira a face para outro. E quando ela vira a face, ela tira os olhos do noivo para olhar para outro. Ela está o traindo. Por isso Tiago vai escrever: quando somos atraídos pelo mundo, pelas coisas do mundo, quando o nosso foco sai de Jesus e se pega em outras coisas, nós estamos praticando um adultério espiritual e nós estamos nos distanciando. Na amizade que o Espírito Santo vai nutrir com você, ele vai te fazer provar e ter gosto pelas coisas de cima. Ele vai te fazer provar experiências com Deus e você vai querer cada vez mais, meu amado.
Você vai viver a sua vida normalmente, não vai deixar de fazer as suas coisas, sua família, seu lazer, seu trabalho, seus estudos, mas você vai ser um faminto de Deus. E mais adiante nós vamos ver testemunhos que Deus faz através de pessoas famintas. Eu estava ontem lendo um livro, comentei com o pastor, um evangelista chamado Duncan. Ele estava pregando uma cidade, isso até me parece familiar hoje, pelo que eu ouvi quando cheguei. Depois eu conto para a igreja. Fizeram lá uma denúncia para a polícia, e o Duncan pregando, Espírito Santo sendo derramado, ficaram incomodados, denunciaram, veio a polícia prender o Duncan. Só, irmãos, que o Espírito Santo, quando ele vem, ele traz arrependimento, quebrantamento. E ali já tinha uma série de pessoas chorando. E o Espírito Santo, ele não estava agindo só no templo. A Tommy Tenney conta que as ruas, tinha pessoa nas ruas, assim, ajoelhada, chorando, pedindo perdão a Deus, recebendo Jesus no coração. A cidade estava sendo movida. Aí quando chegam lá com o Duncan para ser preso, o delegado esperando o Duncan, e a delegacia enche de gente, os bandidos que tinham cometido o delito, arrependidos e se entregando, contando os seus delitos. O delegado falou, estou ficando maluco, eu nunca vi isso aqui. Gente contando os seus delitos e pedindo perdão a Deus. Sabe o que é isso, amados? O Espírito Santo, quando ele é derramado, ele toma territórios, ele toma a cidade, ele traz quebrantamento, ele traz arrependimento ao nosso coração. E é isso que vai acontecer nesse lugar em nome de Jesus. Por isso a Bíblia nos orienta a tratar o Espírito Santo com todo o amor. E aí você vai perceber, pastor, eu disse lá atrás, você que está pensando, pastor, você está falando tanto do Espírito Santo, Paulo escreve, amados, primeira carta aos Tessalonicenses 5,19, não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Abandonem a inveja, as gritarias, as bebedices, as confusões carnais. Não apaga a chama, meu amado. De repente, no momento de adoração aqui, você vê pessoas chorando, falando em línguas, outros pulando, gritando. O que é isso? O que é isso? É a chama do Espírito Santo que arde diferente em cada um. Para de olhar o que é isso e busca, porque ele vai arder em você também. Ele vai arder em você também. Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Você já viu por quê? E Jesus, em Mateus 12, 30 e 31, ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Chega a um ponto tão extremo que Jesus fala, se for contra mim, nós vamos dar um jeito. Já é terrível, não é, gente? Já é péssimo, mas Jesus está dizendo, nós vamos dar um jeito. Mas se for contra o Espírito Santo, não haverá perdão. A palavra de Deus, amados, nos mostra a importância de nos relacionarmos com o Espírito Santo com amor e com temor. E tê-lo como alguém precioso em nossas vidas. Portanto, é importante você entender que o Espírito Santo fala. Fala comigo assim, o Espírito Santo fala. Desde o Antigo Testamento, nós estamos na reta final. Isaías, capítulo 30, e versículo 21. O profeta é inspirado e ele diz assim, quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho e siga-o. E outras traduções, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Está entendendo que essa vitamina celestial não te deixa desviar? É uma voz no seu íntimo, é uma voz no seu coração. No Novo Testamento, em Hebreus capítulo 3, versículo 15, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a voz, não endureçai os vossos corações como na provocação. Que provocação é essa, pastora? Aquela dos hebreus lá atrás. Então Isaías está dizendo que há uma voz que fala conosco, e o autor aos hebreus está dizendo, quando ouvir essa voz, não endureça o seu coração. Algo muito importante, irmãos, é aprender a discernir a simplicidade da voz interior, da voz do Espírito Santo que fala aqui dentro do nosso coração. Porque às vezes nós queremos as coisas dotadas de um misticismo, né? Aquela coisa daquela voz de trovão que você vê num filme, ou você quer ver uma coisa muito fantástica, né? Um anjo aparecendo. Deus faz essas coisas, Ele faz, Ele pode fazer.
Mas na maioria das vezes, no nosso cotidiano, nós temos experiências diferentes e marcantes, que nós nunca mais esquecemos. Mas no nosso cotidiano, geralmente Deus age com muita simplicidade. Lembram-se de Elias lá naquela caverna escondido? Pensava ele que a voz de Deus veria nos mais variados fenômenos, vento, fogo e nada. Aí a Bíblia fala que ele escuta um cicio. Sabe o que é um cicio? É um sussurro. Elias. Se não tivesse com o ouvido bem limpinho, não ia ouvir. E assim, porque a voz vem do interior, amados. Sai, aí não é o seu lugar. É simples. Deus fala. O Espírito Santo fala. Responde para mim, o Espírito Santo fala? O Espírito Santo fala? E você, responde? Essa é a questão, ó. O tema da mensagem, a interação com o Espírito Santo. Se você disse amém, glória a Deus. Mas você que pode assim, não falo não, pastor, o que você está falando para mim é em inglês. Eu nunca ouvi, não sei como é que funciona, pensei que essa voz fosse uma voz. Veja só, vamos lembrar de 1 Samuel, capítulo 3. Você vai ver o menino Samuel que ficou no templo, está sendo preparado pelo profeta, por Eli. Ele escuta uma voz que o chama de noite, não é isso, pastor? Samuel, e aonde ele vai? Ele corre para o quarto de Eli, porque as pessoas que ainda são crianças na fé não conseguem discernir essa voz. Aí ele vai para o referencial mais velho, ele vai para Eli, e ele fala, não te chamei, vai dormir, garoto. Daqui a pouco ele volta de novo. Profeta, está me chamando? E Eli ali no alto da sua escuridão espiritual, diz assim, não falei com você, vai dormir, menino. Na terceira vez, irmãos, Eli tem uma rara e vaga lembrança que um dia o Senhor já falou naquele lugar. E aí Eli chama e fala assim, olha, vou te ensinar uma coisa. Quando você ouvir, se você ouvir de novo essa voz, você vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha aqui, a Bíblia dizendo. O Espírito Santo fala, ele fala, mas se você não responde, irmão, ele não vai ficar falando a vida toda. E aqui, nós nos lembramos de brinquedos de criança que precisam de duas pessoas, né? Tem joguinhos muito comuns, xadrez, dama, um joga e espera o outro mover. Se o outro não moveu, o que jogou primeiro pode mover de novo? É assim o jogo? Não. No meu tempo, na minha geração, a gente ainda brincava muito. Não era tecnológico, era analógico e glória a Deus por isso. Tinha uma bola assim, com um fio, a gente abria, a bola ia para um. Aí ele abria lá, a bola voltava para o outro. Quem já brincou disso? Quem tem quarentinha aí, brincou disso, né? Aleluia. Descobriu a idade da nossa geração 40 aí, gente. Aí, se um parasse com aquela bola, irmãos, ela não voltava mais. E assim é. Por que o tema da mensagem é interação, é correspondência? O que é interagir? É ela ter uma atitude e eu ter uma reação. Eu tenho uma atitude e ela reage. Querido, muitas vezes você não tem experiência porque o Espírito Santo fala e você não responde. Do seu lugar mesmo, mascaradinho mesmo, fala por irmão assim do lado. Precisa responder, irmão. Do lado que está longe, né? Claro. Precisa responder, meu amado. Pega essa resposta aqui do Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. De madrugada, vira de um lado, vira do outro. Mas orar não vou, tô com uma preguiça. Ajoelha lá que Deus vai falar com você. Passei a noite em claro, pastora. Claro, Deus queria falar, né? Ou uma hora tá inquieto. Ai, não sei, uma vontade de orar, mas não tem onde orar. Eu não vou orar. Claro, ele não vai falar. Deus move a peça no tabuleiro, você não faz um movimento, não tem como continuar, meu irmão. Pastor, e como é que eu sei quando ele fala? Romanos 8:16, o próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí um exemplo clássico, eu vi até um pregador usar isso essa semana. Quantos aqui têm certeza da salvação? Glória a Deus, louvado seja Deus. Certeza absoluta, irmão? Se Jesus chamar agora, é para o céu. Aleluia, né? Certeza absoluta.
Aí eu digo para você, como é que você tem essa certeza? Explica para mim racionalmente essa certeza. Fica difícil explicar, não fica? Eu vou falar, você tem um documento aí do céu? Passaram uma escritura do seu nome no livro da vida? Não. É? Você viveu alguma experiência dessas cheia de mística, assim, de luzes piscando, as coisas pulando, para você falar foi assim? Não. O que é a certeza? Fala para mim. Se é como em mim, é uma convicção aqui dentro, que não dá para explicar, mas que nós sabemos. Eu sei que o meu nome está no livro da vida, eu sei que se Jesus me chamar, eu vou para o céu. É o Espírito Santo falando, irmão. É assim que ele fala. Simples assim, pastora? Simples assim, meu amado. O que atesta, querido, o que atesta que somos, que é o Espírito Santo e que não somos nós. Porque essa é uma dúvida muito comum, né? O que atesta, pastora, que é o Espírito Santo e que não sou eu? São os frutos do Espírito na sua vida. E aí você vai lá em Gálatas, no capítulo 5. Bondade, benignidade, né? Que mais? Mansidão, temperança. Isso. Estão presentes? O amigo está aí. O amigo está nutrindo. O amigo está encaminhando. Amados, quando vocês reconhecem a presença dele, vocês vão sentir essa voz simples o tempo todo falando com vocês. Esse final de semana, ontem, eu tive uma impressão. Tem horas que eu gosto de dizer impressões de Deus. Eu tive uma impressão de Deus, de um fato. E eu ia conversar com o pastor, não deu tempo, né? Olha que interessante, né? Mora na mesma casa, não deu tempo. E hoje pela manhã, a gente veio para a célula, a hora que estava voltando, eu comentei com ele, e ele falou assim para mim, eu sonhei com isso. E eu falei para ele, eu ia te comentar ontem, falei, ainda bem que você não comentou, eu ia pensar que eu sonhei porque você comentou. Vocês estão vendo? São coisas que se encaixam. Vai acontecer? Não sabemos. A priori, Deus está nos dando uma causa para interceder. A vida de alguém para interceder. Agora, o que vai acontecer lá na frente é Deus quem sabe. Esse fim de semana, a gente tem sempre uma rotina. Na sexta-feira, ele falou para mim, tinha uma coisa para fazer no sábado. Ele falou assim, posso falar uma coisa para você? Ele falou até meio brincando para mim. Eu falei, fala. Ele falou, não faz tal coisa amanhã, não. Tira esse compromisso. Quando ele falou, bateu. Ele falou assim, eu falei esperando você falar, não, eu vou fazer. Aí eu falei, é verdade, eu não vou fazer não. Ele olhou pra mim e falou assim, como assim? Né? Eu falei, não vou. Aí eu falei, por que você tá falando isso pra mim? Ele falou, não sei, eu senti. Você tá muito cansada, você tá esgotada. E eu tô sentindo que não é legal, não faz. E eu não fiz. E hoje eu estava dizendo pra ele, quantos livramentos Deus nos dá e nós nem sabemos, irmãos. Aí você fala assim, e se você tem um espírito rebelde, não, eu vou fazer, eu quero saber. Aí vai lá, quebra a cara. Ai, Deus estava falando. Perceba que ele está falando antes de quebrar. Não é? E como é que você explica, pastora? Como é que sente aí dentro, irmão? É essa interação, é essa convicção. Certo? No início, você que está ouvindo isso agora e fala, pastora, eu não sei como é que é isso, mas eu quero isso. Você vai pedir para o Espírito Santo ir te ensinando, e te revelando, para você ir discernindo. Também não vai sair que nem uma metralhadora, né? Tudo que você sentir, o Espírito Santo mandou te falar, porque isso também é um tipo de blasfêmia, irmãos. A gente às vezes fala assim, blasfêmia é aquela pessoa que fala mal, mas a blasfêmia é também quando alguém pode estar sendo usado, você fala, não é ela, não é o Espírito Santo, não. Isso é ele usando ela. Ou quando você diz assim, não, estou sentindo um negócio muito forte, irmã, deixa eu falar para você, é pelo Espírito de Deus, e se não for ele? São 2 tipos de blasfêmia. Então eu quero dizer para você que essa amizade, ela vai começar muito na sua vida pessoal. Não fique preocupado em falar para os outros, Espírito Santo, o que você quer que eu falo para a irmã? Ele fala, não, eu quero falar com você. Com ela também tenho acesso e falo, não é? E às vezes você tem sim o dom profético acontecendo também. Mas hoje a mensagem é específica, queridos, para essa amizade. E é isso que ele quer nutrir com essa igreja. Quantos desejam e têm fome? Diga amém. Se coloque em pé no seu lugar agora.
feche os seus olhos, vou convidar o pessoal do louvor. E pessoas que têm esse desejo por essa amizade. Se nós estivéssemos em tempo comum, todos nós estaríamos aqui no altar, mas não podemos. Então o altar ele se estende para toda a nave agora. Onde você está aí, sinta, feche os olhos e sinta-se como se estivesse aqui, ó, na frente, como antigamente a gente fazia. Feche os seus olhos agora e vai dizendo: ser bem-vindo, Espírito Santo. E como diz aquele cântico, mais do que ser bem-vindo, eu te quero outra vez, eu te quero em minha vida. Eu quero essa amizade, eu quero essa palavra que a pastora pregou acontecendo no meu interior. Amado amigo, Santo Espírito de Deus, Senhor, aqui estamos nós, aqui está a tua igreja. O Senhor tem nos despertado. O Senhor, neste tempo, meu Deus, de fim, com tantas lutas e dificuldades, tem nos tomado pelas mãos. E a tua voz tem nos mostrado o caminho, Pai. E cada vez que o Senhor nos aponta o caminho, nosso coração cresce em sede, em fome pela tua presença. Amado amigo Espírito Santo, eu peço que nessa noite o Senhor escute a voz de cada coração, de cada pessoa, de cada vida que agora anseia e deseja por essa amizade. Senhor, esse é o momento do encontro, porque a tua palavra nos diz que o Senhor anseia por nós. Aqui está uma igreja que anseia por ti. Vem, Senhor, e na declaração deste louvor, faça dessas palavras de adoração uma oração que vai chegando ao teu trono nessa noite, para que o Senhor venha, para que o Senhor interaja, para que o teu povo corresponda. Nós declaramos a ti, Senhor, este cântico em forma de oração no nome de Jesus. Declare para o Senhor, declare a Ele. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o seu poder. Vem, Senhor. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Diga que você o deseja. Mas se ser bem-vindo, Nós te desejamos. nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo amado, Nosso amigo Santo Espírito, deixa Ele aquecer e encher o seu coração nessa noite. esperamos pelo teu Sinais do Senhor. soprar. Isso, igreja, o sopro dele sobre nós. Com seu óleo venha nos ungir. Oh, aleluia, Senhor. Com seu fogo. E com seu fogo vem nos batizar. Vem, Senhor.
fazer quando Ele vem. E Ele está aqui, igreja. Aqui. Fala do seu desejo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, Senhor. Aqui. Oh, aleluia. Estenda as suas mãos assim. Ele está aqui. Vai testificando a Ele. Vai dizendo do seu desejo. Vai dizendo do seu anseio pela presença desse amigo maravilhoso, amado, querido Espírito Santo. Desejamos ardentemente a tua igreja. Ardentemente deseja e anseia pela tua presença, Senhor. Ah, Pai, como pregamos, vai testificando em cada coração a tua presença, vai testificando em cada vida a tua amizade, Senhor. A cada um é dado um sinal especial, a cada um é dado uma experiência especial. Vem, amigo Espírito Santo, renovar o elo da amizade, renovar o selo. A tua palavra, Senhor, diz que nós somos selados. Essa amizade, ela conserva o selo. Que todos os selados agora sejam, Senhor, renovados na tua presença. Aqueles que haviam rompido esse selo, aqueles que haviam comprometido esse selo e arrependidos clamam pelo teu perdão agora, Senhor. Como o Pai abraça e recebe o pródigo, abraça e receba neste momento aqueles amados que arrependidos voltam para o teu colo, Senhor. Abraça, abraça, Espírito Santo, abraça. De novo, Vai, Senhor. o teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. Oh, aleluia. Diga, Senhor, vem fazer na minha vida. Faz. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Quando Ele vem aqui, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, Senhor. Aqui. Aleluia. Senhor, que marca lugares e vida. Vem, Senhor, marcar este lugar. Vem, Senhor, marcar as nossas vidas. Levante as suas mãos para o céu assim, querido. Levante as suas mãos para o céu em adoração. Eu quero profetizar que o propósito da comunhão, da amizade, da intimidade que Deus tem para você, ele será próspero na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que marca vidas e lugares. A cada encontro, Senhor, e a cada oração, a cada ensaio neste lugar, o Senhor tem colocado uma porção a mais da tua glória. E eu quero pedir que sobre as vidas também haja a tua marca, haja o diferencial, haja o toque do Senhor. Esses teus filhos, aonde eles entrarem, Senhor, a tua presença entre junto, a tua presença seja notada, a tua presença seja percebida, a presença do Senhor provoque arrependimento, a presença do Senhor promova cura, a presença do Senhor mova lugares, mova mercados, mova
mova restaurantes, mova o local de trabalho. Haja, Senhor, choro compungido, haja, Senhor, arrependimento, haja quebrantamento no poderoso Urialaxá, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, sobre tuas mãos, sobre tuas mãos, sobre tuas mãos. Receba aí, receba da porção da glória e da Shekinah do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele. Digno é, Senhor. Louvado seja Deus. Pode aplaudir mais uma vez. Glória e honra ao nome do Senhor. Assentai-vos por um minutinho. Nesse momento me despeço da transmissão com a bênção de Deus, ou gravação, como a gente estiver fazendo hoje. Deixando sempre para você o convite aqui na Rua Bauru, Vila Conceição. Nosso número é 6-6. Nosso próximo encontro será na quinta-feira da Vitória, às 20 horas. Amém? Amém? Um beijo no seu coração, uma boa semana e Deus te abençoe.